Está começando agora, na Rádio Catedral SJT, o seu momento de fé, reflexão e esperança. O Senhor é meu pastor, com o Padre Gessé, de Cuiabá, Mato Grosso. Prepare o coração e a mente, porque Deus tem uma palavra especial para a sua vida hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você, meu irmão e minha irmã. Está começando o programa O Senhor é o meu pastor, aqui na sua rádio Catedral SJT, a emissora da nossa querida Igreja Católica Apostólica Brasileira. Esse é um momento preparado especialmente para você, porque é um tempo de silenciar, ouvir, refletir e deixar a palavra de Deus tocar o mais profundo do seu coração. Em meio às preocupações, aos compromissos, às notícias que tantas vezes nos inquietam, é preciso parar e escutar a voz do pastor que cuida de nós. Aqui, juntos, nós vamos beber da fonte da vida, que é Cristo. Ele nos convida a confiar, a viver com serenidade e a manter a fé firme, mesmo quando tudo ao redor parece que está incerto. Portanto, querido irmão, querida irmã, respire fundo e entregue as suas preocupações nas mãos de Deus e caminhe conosco nessa experiência de fé e de oração, porque quem confia no Senhor jamais será confundido. O Senhor é o nosso pastor e sob o seu cuidado nós encontramos paz e segurança. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias. Por longos dias. Queridos irmãos, quantas vezes nos sentimos perdidos diante dos desafios da vida? É justamente nestes momentos que precisamos nos lembrar do cuidado do nosso bom pastor. Deus nos observa, nos sustenta e nos orienta em cada passo que damos em nossa vida. Começar o nosso encontro em sua presença nos dará a paz que o mundo não pode oferecer. E a certeza de que Ele jamais nos abandona. Que a palavra de Deus que ouviremos hoje nos inspire a viver com mais confiança e seriedade, confiando plenamente em sua orientação. Agora, unamos nossos corações em oração, pedindo a ação do Espírito Santo em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sobre o clamor da igreja.
quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Libera a tua unção de cura e milagres. Nós precisamos de ti, Senhor. Eis aqui a tua igreja que clama, Senhor. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos chama à coerência da vida. Ele ensina que não basta cumprir os rituais da igreja ou dar importância às pequenas regras, se esquecemos o que é essencial. No caso, a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. O tema que nos acompanha hoje é a pureza do coração acima das aparências. Vamos abrir o coração para essa palavra de vida, porque muitas vezes nos preocupamos com detalhes externos da fé, mas deixamos de lado aquilo que agrada a Deus verdadeiramente, que é um coração sincero, justo e misericordioso. No Evangelho de hoje, Jesus vai criticar aqueles que limpam o exterior do copo, mas por dentro
continuam cheios de cobiça, de egoísmo, de preconceitos. Antes, porém, de ouvirmos a palavra de Deus, vamos pensar um pouco. Como que está o seu interior diante de Deus? Isso vai fazer toda a diferença quando nós ouvirmos a palavra. E quando ela entrar pelos nossos ouvidos, passar pela nossa mente para que possamos refletir sobre a palavra e ela ficar guardada em nosso coração, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. os homens, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei.
Teremos agora o momento da palavra de Deus. É a hora de abrir o coração para escutar o Senhor que nos fala pela Escritura. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor, tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã e da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e de cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Queridos irmãos e irmãs, essas são para nós palavras de vida eterna. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, que é uma continuação do Evangelho que nós ouvimos ontem, continua fazendo uma forte crítica de Jesus àqueles que davam importância exagerada às pequenas observâncias da lei, mas esqueciam daquilo que era o essencial. Jesus diz: vocês pagam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas deixam de lado o mais importante da lei, que é fazer a justiça, praticar a misericórdia e ter a fidelidade do amor de Deus. Essas palavras soam para nós como um alerta. Ainda hoje, quantas vezes nos preocupamos com gestos exteriores, com detalhes que impressionam os outros, mas esquecemos daquilo que Deus realmente espera, que é um coração justo, fiel, um coração cheio de amor. Jesus não condena as práticas religiosas, muito pelo contrário, ele as incentiva. Ele mesmo as viveu, mas nos ensina que elas não podem se tornar um fim em si mesmas. Rezar, ir à missa, participar de grupos de oração são coisas maravilhosas. Mas de nada adianta se isso não nos leva à conversão, à misericórdia e à justiça de Deus. É muito triste quando a fé se torna um conjunto de aparências simplesmente, apenas cumprir o ritual, mas é um ritual vazio, em vez de ser um encontro verdadeiro com Deus. Que o cristianismo é uma religião do encontro com Deus, do encontro com uma pessoa que é Jesus. Depois, Jesus ainda continua no Evangelho e usa uma imagem muito forte. Vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e de cobiça. Que imagem forte é essa, para nós? Quantas vezes nós nos preocupamos com aquilo que é aparente, mas por dentro, lá no coração, a inveja, vaidade, orgulho, rancor. Podemos enganar os outros, mas não enganamos a Deus, porque Deus, ele vê o interior. E essas palavras, queridos irmãos, nos convida a uma pergunta sincera que devemos fazer. Como que está
o meu coração? Como eu tenho vivido essa fé? É uma fé verdadeira que transforma a minha vida? Ou apenas uma aparência de fé? Eu sou coerente com aquilo que eu falo e com aquilo que eu vivo? Jesus nos ensina que é de dentro que vem a verdadeira pureza. Quando o interior está limpo, tudo se torna puro. Não adianta pintar a fachada se a casa está caindo por dentro. O Senhor quer transformar o nosso coração. Ele quer nos dar um espírito novo. Quer nos encher de amor e de verdade. Hoje é dia de pedir a graça da coerência. Que o que mostramos por fora corresponda verdadeiramente àquilo que somos por dentro. Que não vivamos de máscaras, mas de autenticidade. Que a nossa fé seja um reflexo do amor que habita em nosso coração. Queridos irmãos, que essa palavra nos leve a escolher sempre a essência e não a aparência. O amor e não a hipocrisia. A verdade e não a vaidade. Que sejamos verdadeiros discípulos que vivem a justiça, a misericórdia e a fidelidade em cada gesto do nosso cotidiano. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Não em desespero, não em desespero. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados, não desanimados, não desanimados, não desanimados, não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Não em desespero, 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 Não em desespero. Você está acompanhando o programa O Senhor é Meu Pastor, aqui na Rádio Catedral SJT, com o Padre Gessé. Queridos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento, quero agradecer aqui a sua participação aqui na Rádio Catedral SJT, ouvindo o programa O Senhor Bom Pastor. Muito obrigado pela sua audiência. É uma grande alegria saber que aí do outro lado existem pessoas que desejam ouvir a voz de Deus e que abriram um espaço no coração para este momento de fé. Que o Senhor, nosso bom pastor, continue conduzindo os seus passos, fortalecendo a sua vida e enchendo a sua casa de paz. Muito obrigado por caminhar conosco nessa jornada espiritual. E se você não conseguiu participar por inteiro da nossa programação, você tem a oportunidade de rever o nosso programa acessando lá a página de podcast
no site www.catedralsjt.com.br. Você vai na opção podcast, basta escolher o programa. Não somente o nosso programa, O Senhor é o Meu Pastor, mas também existem outros programas lá disponíveis. Você pode ouvir quando quiser. Eu gostaria então agora de dedicar esta canção para você, querido irmão rádio ouvinte, que está ouvindo a nossa programação. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele Formando corações na palavra de Deus e no amor de Cristo.
Momento da catequese, no programa O Senhor é o meu pastor. Hoje vamos refletir sobre um tema essencial para a nossa vida cristã: a fé e a espiritualidade. Muitas vezes ouvimos essas palavras, mas nem sempre entendemos bem a diferença entre elas. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das realidades que não vemos, como nos ensina a carta aos Hebreus. Ter fé é confiar plenamente em Deus, mesmo quando não compreendemos os acontecimentos da vida. É acreditar que Ele nos ama e que Sua vontade é sempre boa para nós. Mas a fé, sozinha, precisa ser alimentada, e é aí que entra a espiritualidade. Espiritualidade é o conjunto de atitudes, práticas e vivências que expressam a nossa fé. A oração, a leitura da palavra, a participação nos sacramentos, as obras de caridade. Se a fé é a raiz, a espiritualidade é o fruto. Uma não vive sem a outra. Uma fé sem espiritualidade pode enfraquecer, e uma espiritualidade sem fé pode se tornar apenas um hábito vazio. Por isso, é importante que cultivemos momentos de encontro com Deus. Que possamos reservar um tempo para rezar, para agradecer, para ouvir a sua voz. Nossa fé cresce quando nos colocamos diante dele com humildade e confiança, e nossa espiritualidade se fortalece quando deixamos que essa fé se transforme em atitudes concretas de amor. Perguntemos a nós mesmos: como temos alimentado a nossa fé? Quais práticas espirituais nos aproximam de Deus? O convite de hoje é simples: não deixemos a nossa fé adormecer. Alimentemos a nossa fé com oração, com a escuta da palavra e com gestos de amor. Assim, teremos uma espiritualidade viva, capaz de transformar nossa vida e o mundo ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude a crescer na fé e na espiritualidade, para sermos luz no caminho dos nossos irmãos. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui. Não estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis. Estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor. A paz que eu sempre quis estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente uma brisa mansa abriu meu coração, mergulhei nesse amor de Deus. Confuso estava o meu coração quando eu cheguei aqui. Não estava em sintonia com o Senhor, mas ao desenrolar do dia eu pude perceber a paz que eu sempre quis. Estava no silêncio que eu nunca fiz.
estava no silêncio que eu nunca fiz. De repente, uma brisa mansa abriu meu coração. Mergulhei nesse amor. Oh, oh. De É tempo de falar com Deus. Ele nos escuta e caminha conosco. Momento da oração. No programa O Senhor é o Meu Pastor. Orar costuma fazer bem. Senhor Deus, neste momento queremos elevar a Ti a nossa voz em gratidão. Obrigado, Pai, por este programa, por cada pessoa que está nos ouvindo agora, seja em casa, no trabalho, no trânsito, ou até mesmo em um leito de enfermidade. Tu conheces cada coração, cada necessidade, cada lágrima e cada sorriso. Te agradecemos porque, mesmo em meio às lutas, Tu és fiel e não nos abandonas. Senhor, renova as forças dos casados, dá esperança aos desanimados e coragem para aqueles que estão sem direção. Que a Tua presença seja sentida agora em cada lar e em cada vida, trazendo paz, saúde, alegria e prosperidade. Nós cremos, Senhor, cremos que Tu és o nosso pastor e por isso nada nos faltará. Amém. Te convido, meu irmão, minha irmã, a repetir comigo a oração que o próprio Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o Teu amor vela por mim, seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o Teu
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.